No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante para a reclamação trabalhista e, consequentemente, para a segunda fase do exame de ordem. Eu estou falando da tutela de urgência. É muito comum que as reclamações trabalhistas tenham uma tutela de urgência a ser arguída. E eu vou te mostrar nesse vídeo como identificar e como pedir a tutela de urgência na sua reclamação trabalhista. Vem comigo! É tão comum o aluno esquecer de pedir a tutela de urgência na hora da prova, seja porque ele esqueceu, ele viu que tinha uma tutela de urgência e esqueceu de pedir porque deixou para o final, ou porque ele não reconheceu, não identificou que tinha uma tutela de urgência a ser requerida. Isso porque no enunciado não vai vir destacado o pedido de tutela de urgência, o aluno vai ter que saber identificar. E como ele faz isso? Pela natureza do pedido. Se é um pedido que você não pode esperar muito, tem uma urgência, não pode esperar até o final do processo. Mas primeiro, vamos lá, o que é a tutela de urgência? E como o próprio nome diz, é uma medida de urgência, quando a parte não pode esperar até o final do processo para a resolução daquela questão. A gente sabe que um processo demora. Então, a parte não pode esperar chegar ao final do processo, senão vai haver um dano ou vai prejudicar o efeito daquele pedido. Olha só o que diz o artigo 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, a tutela vai ser concedida quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vamos lá, primeiro requisito. O que é essa probabilidade do direito? É o direito que foi violado do empregado. O enunciado vai dizer: os exemplos mais comuns que a FGV gosta de cobrar são transferência e reintegração do dirigente sindical. Então, para a gente exemplificar, imagina que o enunciado trouxe a informação de que o fulaninho era um dirigente sindical, então era portador de estabilidade, mas foi dispensado sem justa causa no curso da sua estabilidade. Ora, essa decisão, essa dispensa, ela é ilegal, ela é ilícita porque ela contraria o quê? O direito do empregado à estabilidade no emprego. Ele não podia ser dispensado sem justa causa. Então, qual vai ser o primeiro pedido que você vai pedir nessa reclamação trabalhista? A reintegração desse empregado, concorda comigo? Se ele era portador de uma estabilidade e ele foi dispensado sem justa causa, o seu pedido é de reintegração. Ótimo. E aí, essa é a probabilidade do direito quando você for fazer o seu pedido de tutela de urgência. A probabilidade do direito é o direito do empregado que foi violado. E qual foi o direito que foi violado? No caso, a estabilidade que ele era portador e foi dispensado sem justa causa. Essa é a probabilidade do direito, o primeiro requisito. E o segundo requisito é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E aqui a gente tem a essência da tutela de urgência, que é a própria urgência. Pensa se o reclamante pode esperar até o final do processo para ter deferido aquele direito. Imagine no nosso exemplo, no caso da reintegração, se o reclamante foi dispensado imotivadamente, sendo que ele era um portador de estabilidade, ele não poderia ter sido dispensado. Ele pode esperar até o final do processo, até o trânsito em julgado, que pode levar anos, até ele ser reintegrado, e nesse tempo ele continua desempregado, passando fome sem ter como sustentar a si e a sua família? Não, né? Um exemplo mais recente, que pode ser cobrado inclusive na sua prova, a questão do afastamento das gestantes das atividades presenciais enquanto durar a pandemia. Esse direito é assegurado na Lei 14.151, e muitas gestantes estão aí trabalhando em atividades presenciais. Nesse caso, o que a gestante vai pedir? No mérito, claro, o afastamento das atividades presenciais, tendo em vista a garantia dada pela Lei 14.151, que ela não pode trabalhar de forma presencial enquanto estiver na pandemia. Mas ela pode esperar até o trânsito em julgado para ela ser afastada? Concorda comigo que quando esse processo terminar, o filho dela já nasceu e, se Deus quiser, a pandemia já terminou? Então, para resguardar esse resultado útil do processo, a gente precisa afastá-la de imediato. E aí tem o pedido da tutela de urgência, ou seja, o risco do resultado útil do processo. E o perigo de dano, porque ela está se expondo à vida, está se expondo ao vírus, né, a si e ao seu bebê.
Então, nesses casos, quando o pedido for urgente e a parte não puder esperar até o final do processo, você vai pedir a tutela de urgência. E é esse o raciocínio que eu preciso que você tenha na hora da prova para identificar se é caso de pedido de tutela de urgência ou não. A parte precisa daquele direito assegurado naquele instante? Vai ter prejuízo se esperar até o final do processo? É isso que você precisa pensar. Por exemplo, horas extras. Horas extras o reclamante precisa receber agora ou ele pode receber lá no final? Ele pode receber lá no final, com juros e correção monetária. Agora, a reintegração ela tem que ser de imediato. A transferência que foi feita de forma abusiva, ela pode ser feita lá no final do processo e o reclamante ficar trabalhando no local que ele não deveria até o final do processo? Não, tem que ser de imediato. O adicional noturno pode receber agora ou pode receber no final do processo ou pode ser agora? Não, pode ser no final do processo, com juros e correção monetária para compensar esse tempo de espera. Então, é esse o raciocínio. Se o que eu preciso tem que ser agora para não causar prejuízo para o meu cliente, eu peço a tutela de urgência, claro, se tiver um direito violado, que vai ser o caso da sua prova. Mas por que a FGV gosta sempre de cobrar reintegração de dirigente sindical e transferência nos casos de tutela de urgência? Porque no artigo 659 da CLT, nos incisos 9 e 10, vem especificamente a possibilidade da concessão de liminar na Justiça do Trabalho para reintegrar ou para tornar sem efeito a transferência abusiva, nesses casos específicos, ou seja, tem um dispositivo específico na CLT. Além, é claro, de você ter que citar o artigo 300 do CPC. Todas as tutelas de urgência, artigo 300 do CPC, e esses dois específicos, o artigo 659 da CLT. Olha só a redação deles. Artigo 659 da CLT, competem privativamente ao presidente das juntas, além dos que lhe forem conferidos neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 9º, conceder medida liminar até a decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta consolidação. Inciso 9. Conceder medida liminar até a decisão final do processo em reclamação trabalhista que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. E essa é a razão pela qual a FGV gosta de cobrar a transferência e a reintegração do dirigente sindical nas suas peças, para você fundamentar. Além do artigo 300 do CPC, fundamentar nesse artigo 659 da CLT. Mas lembrando que o 659 só serve para esses dois casos, de transferência abusiva e reintegração de dirigente sindical. As outras hipóteses de tutela de urgência você vai fundamentar sempre no artigo 300 do CPC. E aí você já identificou que está diante de um caso de tutela de urgência. A primeira coisa que você vai fazer é mencionar a tutela de urgência no preâmbulo, colocando o artigo no dispositivo da sua peça e colocar a tutela de urgência dessa forma que eu vou mostrar para você. Olha só. Nome do reclamante, qualificação e endereços completos, vem a presença de Vossa Excelência por seu advogado que a esta subscreve, procuração em anexo, com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações com base no artigo 840, caput, parágrafo 1º da CLT, combinado com o 300 do CPC. E se for aqueles casos, o 659, 9 ou 10 da CLT, propor reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência pelo rito em face do nome do reclamado, qualificação e endereços completos pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Posso colocar liminar ao invés do pedido de tutela de urgência? Pode. Tecnicamente, o mais correto é a tutela de urgência pela redação do novo CPC, mas é porque a CLT ela é antiguinha, só um pouquinho antiguinha, e lá na época ainda era pedido de liminar, hoje não é mais. Mas não tem problema se você colocar pedido de liminar, porque está de acordo com a redação da CLT, então tá tudo certo. Pode colocar liminar, pode colocar tutela de urgência, mas saiba que o tecnicamente correto seria tutela de urgência. E aí você já colocou no preâmbulo, e aí você passa para o mérito. Você identificou, vai abrir normalmente o tópico da tese que você está pedindo tutela de urgência. Se for transferência, você vai abrir o tópico da transferência. Se for reintegração, você vai abrir o tópico da reintegração no mérito. E logo abaixo você vai abrir o tópico da tutela de urgência. Marina, eu posso colocar a tutela de urgência no final
Pode. Posso colocar nas preliminares? Pode. O importante é que esteja lá. Mas eu sugiro que você coloque sempre abaixo do pedido no mérito. Sabe por quê? Se você deixar para colocar no final, você pode esquecer. Porque você está preocupado com tanta coisa, com o tempo, em caber ali, e às vezes você esquece de colocar a tutela de urgência. É muito comum. Então, por isso que eu sugiro que você coloque logo abaixo do pedido. Aí, por que eu posso colocar em preliminar antes de tudo, então, para não esquecer? Até pode, mas você vai ter que fundamentar muito mais. Se você coloca, abre a tese no mérito da transferência, da reintegração, seja lá o que for, e logo abaixo você já coloca a tutela de urgência, você não precisa fundamentar tanto, porque a justificativa da sua tese da tutela de urgência, muito você já colocou na tese acima. Então você só indica mesmo os requisitos da tutela de urgência e faz, claro, a fundamentação e faz a contextualização daquela questão na sua tese de tutela de urgência. Pensa num exemplo para você visualizar. Fulaninho foi contratado pela empresa X e foi trabalhar, ele foi promovido a gerente, ele exercia a função de gerente, cargo de confiança, e foi transferido contra a sua vontade para a cidade de Varginha, sem necessidade de serviço. Você percebe que estamos diante de uma transferência abusiva. Você vai abrir o tópico da transferência, vai explicar, vai argumentar, vai pedir a nulidade dessa transferência e logo abaixo você faz a tutela de urgência. Na hora de fazer o tópico da tutela de urgência, da mesma forma que as outras teses, um parágrafo para o fato, um fundamento e um pedido. No fato você expõe brevemente a situação e continua ali na fundamentação, aí sim, mostrando a presença dos requisitos da tutela de urgência, quais sejam probabilidade do direito, perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. E aí você contextualiza com aquele caso. Olha só nesse exemplo da transferência abusiva como que ficaria. Aí você vai primeiro abrir o tópico da transferência, um parágrafo fato, fundamento pedido, e aí você vem lá embaixo, tutela de urgência. O reclamante foi transferido para a cidade de Varginha, Minas Gerais, sem comprovação da necessidade do serviço. Fato. O artigo 659, inciso 9 da CLT, estabelece que pode o juiz conceder liminar em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito a transferência disciplinadas pelo artigo 469 da CLT. No mesmo sentido, é o artigo 300 do CPC, determinando a concessão da tutela de urgência quando houver probabilidade do direito, que no caso do reclamante é a transferência abusiva e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá aí o fundamento. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para tornar sem efeito a transferência. Pedido. Pronto? Depois é só lá no final, nos requerimentos finais, você repetir esse requerimento para o juiz conceder a tutela de urgência antes mesmo de notificar a parte, né? Porque você quer que ela conceda antes de ouvir o reclamado. Então, antes mesmo dele ser notificado, o primeiro tópico dos seus requerimentos finais vai ser a concessão da tutela de urgência dessa forma. Requerimentos finais, diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para tornar sem efeito a transferência do reclamante, de acordo com o artigo 300 do CPC. E aí você continua a peça como de costume. Difícil, gente? Não, né? Eu só preciso que você desenvolva esse raciocínio. O pedido que você está fazendo, ele precisa ser concedido agora ou ele pode esperar até o final do processo? Se ao final do processo sofrer algum prejuízo esse pedido que você está fazendo agora, você precisa de uma tutela de urgência. Aí você já sabe, pede sempre logo em seguida da tese no mérito, para não correr o risco de você esquecer. E ali fica até mais fácil para você fundamentar logo abaixo. Mas se vier, ou o examinador estiver num dia de bom humor, ele colocar reintegração e transferência, você já acende a luzinha vermelha e já sabe que vai ter que pedir a tutela de urgência. Mas eu só não quero que você vincule o seu raciocínio a procurar sempre a tutela de urgência em reintegração e transferência. São esses os casos mais prováveis de aparecer na sua prova, mas não significa que serão esses. Então, fique atento. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você quer um treinamento mais personalizado para ajudar você na aprovação para a segunda fase, a gente tem um curso de monitoria, que funciona como uma aula particular, corrigindo as suas peças, seus simulados, suas questões, treinando peças, dando aula sobre temas específicos, aí é de acordo com a sua necessidade. Pode ter certeza que eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para a sua aprovação. E tem também um curso de oficina de peças, em que a gente tem uma turma com alguns poucos alunos, a turma é pequena,
para treinar as principais peças que são cobradas no exame de ordem. Primeira parte da aula, eu passo a estrutura, eu ensino, eu mostro passo a passo como monta aquela peça específica, e na segunda parte da aula a gente treina, eu faço junto com vocês uma peça para fixar o entendimento. Então, se você tiver interesse, tem as informações aqui na descrição do vídeo. Caso contrário, só gostou do vídeo, quer continuar acompanhando essas aulas, esse conteúdo gratuito aqui no YouTube, compartilhe com quem você sabe que vai fazer prova da segunda fase, direito do trabalho, grupos de WhatsApp, porque aqui também tem informação de forma gratuita, com qualidade para você. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve logo, para não perder o próximo vídeo. Até lá!